Fim de papo, Santos 2, Vasco 1. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o último colocado. Apenas um ponto, é o único time do Campeonato Brasileiro que está com um ponto na quarta rodada. Situação desesperadora para o torcedor vascaíno, que esperava aí o início de ano melhor, mas está desesperador. Tudo bem, é a quarta rodada, tem muita coisa, mas, pô, vexatório esse início aí de Campeonato Brasileiro. O Neymar deitou e rolou os cabelos, né, cara? Deitou e rolou na zaga do Vasco da Gama. O jogador fez o que quis, com toda a dificuldade física. Hoje ele teve ali ampla vantagem em cima da defesa vascaína, que falhou novamente. Léo Jardim com dificuldade de sair com o pé jogando, meus amigos. Vasco chegou a empatar o jogo, porra, ralou muito para conseguir empatar o jogo, né? Muita dificuldade do Vasco criar, cara. Criar, não vi muita diferença dos últimos jogos não, tá? A dinâmica ali do meio para frente e a dinâmica do meio para trás também. A zaga não consegue acompanhar os contra-ataques do time adversário, né? As progressões para o campo de defesa. Paulo Henrique, ele todo desesperado, né? Foi tentar cortar uma bola de cabeça e deu um passe para o Neymar fazer o segundo gol. Deu um passe, né? A bola estava na cabeça do Saldívia para ele tirar, ele ia cortar, acredito eu, e o Paulo Henrique veio desesperado, deu um passe para o Neymar. Léo Jardim saiu mal, Léo Jardim muita dificuldade de sair nas bolas, também não conseguiu cortar o chute do Neymar, que chutou por cima, fez o segundo gol. Novamente a zaga do Vasco falhando. O Paulo Henrique tentou voltar, né? Recompor a besteira ali que ele fez, recompor a defesa, mas não conseguiu impedir o chute do Neymar, e o Léo Jardim tomou um gol por cobertura ali, bem dizer. E, cara, depois o treinador do Vasco, Lazzaroni, né, o Bruno Lazzaroni, fez um pacote de substituições. O Santos também mudou alguns jogadores. O Vasco chegou a pressionar, né, bastante ali o time do Santos no final do jogo, mas, cara, mais uma vez, né, pressionou com o chuveirinho, tentando chutar de forma afobada de fora da área e não conseguiu o gol. Então, pô, cara, mais um jogo ruim pra mim. Parte do jogo que eu vi no primeiro tempo estava até equilibrado, mas depois o Santos começou ali a ter as melhores chances na partida e ganhou a partida. O que vai ficar é o resultado. O Santos, pra mim, foi melhor. Foi mais uma partida ruim do Vasco no campeonato. E como eu falei, cara, o Vasco aí é o último colocado com um ponto. O único time, cara, na tabela do Campeonato Brasileiro, nem o Remo, que subiu nesse ano, tem um ponto. O Remo tem 3 pontos. E os outros times que estão na zona de rebaixamento e estão na frente do Vasco tem 2. Então, cara, desanimador. O Vasco tem que correr atrás de um técnico aí, urgente, para ver se bota a ordem na casa. Porque se se continuar desse jeito, a gente vai ter, cara, um campeonato brasileiro pior do que o do ano passado. Então vamos ver se o Vasco aí traz novo treinador logo, né? O Renato Gaúcho da vida, um cara que conheça futebol brasileiro, conheça o time do Vasco, porque senão vai ficar complicado. Próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense, né? Domingo. Segundo jogo aí da semifinal do Campeonato Carioca. No mais, não tem tanta coisa para falar não, meus amigos, tá? Infelizmente, mais uma derrota do Vasco no campeonato, mais uma vergonha, mais um resultado pífio. Achei que dava para empatar o jogo, mas o Vasco não teve força, né? Depois que o Paulo Henrique fez aquela besteira e deu um passe para o Neymar fazer o segundo gol. Então, desesperadora a situação do Vasco da Gama. Até desanimador vir fazer esse vídeo, mas a gente está sempre fazendo vídeo aqui para vocês poderem ver. Então, cara, infelizmente, mais uma derrota. Vamos ver o que vai acontecer, né? Nos últimos 10 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, juntando o final do ano passado e o início de ano, é uma vitória apenas. Então, números tenebrosos. Acho que vai ter que ter muito trabalho aí para o novo técnico conseguir fazer o Vasco melhorar esse desempenho, porque tá brabo demais. Valeu, meus amigos. Boa noite, grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntos sempre. Vamos dar uma secada no Urubu agora. Tamo junto, aqui é Vasco.